Vanessa, sou aluna do curso de pós-graduação em Engenharia Ambiental e Sanitária da UF e eu vim apresentar hoje para vocês a recuperação da legislação aplicada 2. Vou falar um pouquinho rápido, porque as duas legislações escolhidas são legislações extensas e aí vou tentar ser um pouco mais concisa. As duas legislações analisadas é a Lei 2.651, que é o novo Código Florestal, e a Lei 12.305, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Falando um pouquinho da Lei de Proteção de Vegetação e Vegetação Nativa, que é o novo Código Florestal, ela entrou em vigor em 25 de maio de 2012, teve como objetivo a proteção da vegetação nativa e o uso sustentável dos recursos naturais em propriedades rurais e urbanas, buscando equilibrar a preservação ambiental com a produção agropecuária em um contexto de necessidade de conciliação e desenvolvimento econômico. Então, essa lei ela se divide em dois grandes pilares, que são as áreas de preservação permanente, que são espaços territoriais especialmente protegidos e cobertos ou não por vegetação, mas que têm a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem e a estabilidade geológica, a biodiversidade e o fluxo gênico da fauna e flora. A reserva legal é uma área localizada no interior de uma propriedade rural que delimita, de acordo com os termos do artigo 12, como função de assegurar o uso econômico e o modo sustentável daquela propriedade. Além disso tudo, a lei também tem instrumentos como o CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, Programa de Regularização Ambiental e os mecanismos de compensação e cota de reserva ambiental. As aplicações da lei, essa lei se aplica ao Cadastro Ambiental Rural, às áreas de preservação permanente, reserva legal, o PRA, que é o Programa de Regularização Ambiental, as áreas rurais consolidadas, os instrumentos econômicos e os crimes e infrações. Falando um pouquinho do CAR, o CAR ele é um documento de registro público obrigatório para todos os imóveis rurais. O CAR ele compila ali quais são as áreas de reserva legal, as áreas de preservação permanente, e ele é a base para o PRA, que é o Programa de Regularização Ambiental. Falando um pouquinho das áreas de preservação permanente, são margens de cursos hídricos, e aí a largura da faixa ela varia conforme a largura do rio, o entorno de nascentes de olhos d'água, o raio mínimo é obrigatório a 50 metros, topos de morro, encostas com declividade, manguezais, bordas de tabuleiro. E as áreas urbanas, a lei também se aplica, mas observadas as aplicabilidades do plano diretor municipal. As áreas de reserva legal é um percentual daquela propriedade de acordo com o bioma, que é obrigatório a preservação e a recomposição, E o Programa de Regularização Ambiental, que é o PRA, é o programa estadual que regulariza os imóveis de acordo com os passivos ambientais daquela propriedade, Bom, as áreas consolidadas, que são os imóveis rurais que já foram antropizados pré-existente a 22 de julho de 2008, como edificações, benfeitorias ou atividades agropecuárias. Os instrumentos econômicos, que é a cota de reserva ambiental, que é um título normativo representativo da área de vegetação nativa, que pode ser usado para compensação, e a servidão ambiental, que é um direito real pelo qual o proprietário limita voluntariamente o uso de sua propriedade. Essa lei do Código Florestal, a infração dela é considerado crime ambiental, e uma reportagem da ABAG, que é a Associação Brasileira de Agronegócio, matéria de outubro de 2025, que fala sobre a urgência na implementação do Código Florestal. Esse encontro foi realizado em outubro de 2025, denominado como Pacto do Código Florestal, que é um chamamento urgente e concreto para que a lei possa de fato ser implementada. Apesar dela estar há 13 anos em vigor, ela tem muitas dificuldades de ser implementada na prática, como a burocracia excessiva para regularização, a análise lenta do cadastro ambiental rural, a falta de integração dos dados de tecnologia e a falta de operacionalização dos programas de regularização ambiental. E o que isso pode trazer de benefício? Uma imagem do Brasil como líder verde global e trilhões aí de oportunidades, benefícios de bioeconomia. Falando um pouquinho da Lei 2.305, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, essa política ela representa um marco no direito ambiental, ela está em operação, ela está em vigor desde 2010 e que veio trazer como uma resposta a uma realidade crítica do Brasil, onde na época 60% dos municípios brasileiros ainda destinavam seus resíduos a lixões. E aí esse grande problema, esse cenário de fragilidade fez com que houvesse uma transição da visão do lixo
que era um grande problema, para o resíduo sólido urbano, que é uma abordagem sistêmica e preventiva e faz com que o resíduo seja visto como recurso financeiro. Então, o objetivo é proteger a saúde pública, o meio ambiente, promovendo a não geração, redução, reutilização e reciclagem e a destinação final adequada dos resíduos. A lei ela estimula esses padrões de sustentabilidade, de produção e consumo, além de tecnologias limpas. E aí, óbvio, ela traz uma ação integrada, uma cooperação entre poder público e privado, uma capacitação técnica contínua, produtos recicláveis sustentáveis, trazendo essa rotulagem ambiental. Ela se divide em 3 grandes eixos, que é a hierarquia na gestão, a responsabilidade compartilhada e a inclusão social dos catadores. A hierarquia dos resíduos, que é a não geração, redução, reutilização, reciclagem, recuperação energética, tratamento e disposição final. A responsabilidade compartilhada, que ela rompe esse modelo, ela traz ela traz aí a logística reversa, a gente vai falar um pouquinho mais à frente, e a inclusão social dos catadores, que é trazer esse reconhecimento para esses agentes ambientais. Os princípios da política, que é a prevenção e precaução, poluidor-pagador, protetor-recebedor, e aí visão sistêmica, desenvolvimento sustentável, cooperação, responsabilidade compartilhada, e os instrumentos, que são os planos de resíduos sólidos, inventários nacionais e sistemas declaratórios, coleta seletiva, logística reversa, monitoramento e fiscalização, cooperação técnica e financeira, e a lei ainda prevê esses incentivos fiscais e financeiros, como CINIR, CINISA, CINIMA, além dos conselhos de meio ambiente e órgãos de controle social. O ciclo da logística reversa, né, que traz essa responsabilidade da indústria, não só do produto, mas as embalagens que são produzidos, desde a distribuição, varejo, consumidor, coleta e reciclagem, trazer de volta toda a cadeia produtiva, né? Uma reportagem recente da Ego Brasil, que fala o tema central, o como a política nacional e o licenciamento ambiental fortalece a competitividade e reduz os riscos que impulsionam o crescimento sustentável nas empresas, né? O resumo da matéria é que esses 2 grandes temas, que é a Política Nacional de Resíduo Sólido mais o licenciamento ambiental, essa conformidade ambiental das empresas que atendem a essas legislações, faz com que essas empresas estejam mais em evidências e aí elas reforçam não só a sua reputação, mas reduzem riscos e atraem investidores para esse modelo de crescimento sustentável. Bom, muito obrigada por essa apresentação, espero que eu tenha atendido às necessidades da disciplina. Muito obrigada.